Meus amigos, a partir deste momento nós vamos abordar com o tema como construir cidades inteligentes e sustentáveis. Este tema é muito importante por dois aspectos. Em primeiro lugar, porque a maior parte da humanidade reside nas cidades. Em segundo lugar, porque as cidades são responsáveis por 70% dos gases de efeito estufa emitidos pelos seres humanos, por todas as atividades humanas desenvolvidas em nosso planeta. 70% dos gases do efeito estufa têm como origem as cidades, seja por atividades relacionadas com a produção industrial, com os sistemas de transportes urbanos, com o consumo de energia nas residências, no comércio, na indústria e nos serviços, mas também porque nas cidades estão concentradas principalmente as atividades produtivas, especialmente as atividades industriais. De modo que vamos tratar deste assunto porque se trata, portanto, de um assunto da maior relevância, pelos dois aspectos que eu apontei. Primeiro, é nas cidades onde a maior parte da população humana habita, e é nas cidades onde se emite a maior parte dos gases do efeito estufa, que são levados para as mais altas camadas da atmosfera. E essa questão é uma questão que está colocada hoje na ordem do dia. Está sendo objeto de debates em Glasgow, na Escócia, na COP26, promovida pela Organização das Nações Unidas. O que nós pretendemos com essa nossa apresentação é apresentar como construir cidades inteligentes e sustentáveis para proporcionar sua gestão de forma racional, proporcionar a melhoria da qualidade de vida para toda a população, promover o desenvolvimento sustentável das cidades e a democratização das decisões do governo municipal com a participação de toda a população. Repetindo, o que nós pretendemos apresentar é como construir cidades inteligentes e sustentáveis para proporcionar a gestão a mais racional possível das cidades, proporcionar a melhoria da qualidade de vida para toda a população, proporcionar o desenvolvimento sustentável das cidades e proporcionar a democratização das decisões de governo, com a participação de toda a população. De início, é importante observar que toda cidade, na minha opinião, só alcança a condição de cidade inteligente quando seus gestores a consideram como um sistema e fazem o uso da tecnologia da informação em seus processos de planejamento e controle, contando com o efetivo apoio de sua população. Repetindo, eu entendo que toda cidade só alcança a condição de cidade inteligente quando seus gestores administram considerando a cidade como um sistema e não como um aglomerado de
atividades, como muitos gestores fazem, tanto no Brasil quanto no mundo, mas como um sistema em que as partes todas estão relacionadas entre si. E o insucesso de muitas gestões municipais resultam do fato de não administrarem levando em conta que a cidade é um sistema. E como sistema, deve ser administrada a cidade, levando em conta que as partes e o todo devem ser vistos de uma forma integrada. Então, toda cidade só alcança a condição de cidade inteligente quando seus gestores a consideram como um sistema e fazem o uso da tecnologia da informação. Aí eu já coloco um outro aspecto que é muito importante, é que hoje em dia o fato de existir a tecnologia da informação que possibilita o uso de computadores, de sistemas informatizados em rede, esta é uma condição também importante para que a cidade seja administrada de forma inteligente. Primeiro, o gestor considerá-la como um sistema. Segundo, utilizar a tecnologia da informação, que com vários dispositivos conectados à rede contribua para gerir as operações e serviços da cidade de forma racional. E, além disto, conectar-se com seus cidadãos. Então, é preciso que o gestor analise a cidade sob a ótica dos sistemas, primeiro. Segundo, se utilize da tecnologia da informação de tal forma que ele, acessando em rede os sistemas informatizados que a cidade deva dispor, e, além disto, possibilite conectar-se com seus cidadãos. A importância da conexão do gestor com seus cidadãos tem muito a ver com o processo de democratização das decisões. Não só os cidadãos devem colaborar com a gestão da cidade, informando sobre os fatos que estão ocorrendo nos seus bairros, nos seus locais de trabalho e assim por diante, de um lado. De outro lado, o gestor, além de colher essas informações dos cidadãos, deve buscar dos cidadãos, colher dos cidadãos informações, opiniões e, sobretudo, contar com o cidadão nas tomadas de decisão sobre os rumos das cidades. E, nesse sentido, a utilização da tecnologia da informação, com o uso de vários dispositivos conectados à rede, sobretudo com o uso da internet das coisas, que depois nós vamos explicar o que isso significa, isto vai possibilitar efetivamente uma ação articulada entre gestão e cidadãos no desenvolvimento das cidades. A internet das coisas, agora vamos explicar o que é a internet das coisas, que é um termo em inglês chamado IoT, Internet of Things. Se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. E é uma das principais tendências globais seu uso na administração de uma cidade, porque é aplicável em soluções que vão desde o monitoramento da iluminação pública ao monitoramento de pedestres, ciclistas, de veículos, automotores, do transporte público
dos serviços de educação e saúde, entre outros. As aplicações da internet das coisas são quase infinitas. Além disso, a internet das coisas vai levar a uma redução dos desperdícios de recursos públicos nas cidades. Impulsionada pela extensão da internet 5G, que por sinal deverá ser implantada no Brasil. Hoje, por exemplo, está sendo realizado um leilão para escolher as empresas que vão se responsabilizar pela implantação desse sistema. Então, como eu disse, é impulsionada pela extensão da internet das coisas, da internet 5G. Os dispositivos da internet das coisas podem trazer benefícios para pessoas, empresas e o setor público. Mas vale ressaltar que para ser considerada uma solução internet das coisas, o sistema de administração de uma cidade precisa ter 3 características. Primeiro, receber dados digitais, originados em sensores. Segundo, se conectar com uma rede externa. E terceiro, processar informações de forma automática, ou seja, sem intervenção humana. Em outras palavras, é preciso que a cidade seja coberta por uma rede informacional, por uma rede digital, digo melhor, que possibilite, com o uso de sensores, não só a administração pública se conectar com o uso dessa rede, e também os próprios cidadãos. Em outras palavras, com a adoção de um sistema com essas características, poderá haver um diálogo efetivo, democrático entre a população e os gestores da cidade. Uma nova revolução nos meios de comunicação está para ocorrer com o uso da internet 5G em todo o mundo, representando até o momento o maior avanço nas comunicações após um longo processo histórico de evolução tecnológica. Nós já abordamos, por sinal, a importância que representa a internet 5G, quando, em vídeo anterior, nós tratamos das revoluções das comunicações, desde a escrita no período da pré-história até a internet 5G na era contemporânea. Quando nós abordamos nesse vídeo a relevância, a importância e como a internet 5G poderá contribuir para o desenvolvimento da sociedade como um todo. A internet 5G produzirá gigantescos impactos na economia e na sociedade. Trata-se de uma plataforma de comunicações absolutamente inovadora e com características que permitem a comunicação máquina a máquina. Por exemplo, as máquinas podem se comunicar entre si sem interferência, sem intervenção humana, com grande eficiência, eficácia, confiabilidade e segurança. E isso, inclusive, já está sendo adotado em várias indústrias do mundo, seguindo os procedimentos da denominada indústria 4.0. Então, como eu disse, a internet 5G, ela contribuirá no sentido de não só proporcionar a comunicação máquina com máquina, sem interferência humana, como também contribuirá para o desenvolvimento da internet das coisas, ou seja, para aplicações pessoais, mas também servem de plataforma de comunicações para o desenvolvimento de novas e revolucionárias aplicações para a indústria,
para as cidades, para a gestão das cidades, para a agricultura, para o transporte e para o serviço. Na medida que, por exemplo, todas as pessoas, as empresas, seja na indústria, no comércio, no serviço, e inclusive na própria agricultura, setor primário, se todas as empresas estiverem conectadas em rede, as comunicações vão ser altamente facilitadas. E a importância da internet 5G é a velocidade de processamento, que significa 100 vezes mais veloz, por exemplo, do que a internet 4G, que representa o último avanço na área das comunicações em todo o mundo. A internet 5G será grande impulsionador para o desenvolvimento da indústria 4.0 e o advento das cidades inteligentes, porque tende a acelerar o desenvolvimento de tecnologias, como a internet das coisas, como eu já falei. Inteligência artificial. Quer dizer, a internet 5G vai proporcionar as condições para o maior avanço da inteligência artificial. E o chamado aprendizado de máquina, ou seja, o desenvolvimento de máquinas que aprendem por conta própria, sem que haja intervenção humana, cujo potencial não consistirá apenas em melhorar a conectividade para as pessoas, mas permitir a comunicação entre os objetos. Esse é um detalhe muito importante, a comunicação entre os objetos, ou seja, entre máquinas, sem interferência humana. E isso será proporcionado pela internet 5G e pela internet das coisas. O que pode transformar decisivamente os serviços e os espaços urbanos. A tecnologia da informação permite que os gestores das cidades interajam diretamente com seus órgãos executores e com a população, e monitorem o que está acontecendo nas cidades. Isso é um dado da maior importância. E como a cidade está evoluindo em tempo real. E eu próprio já fui secretário do Planejamento em Salvador. Na época em que nós fomos responsáveis pelo planejamento das cidades, não dispunhamos dos recursos que a tecnologia da informação proporciona hoje. Naquela época, isso na década de 80, nós dispunhamos fundamentalmente, de mainframes, que são grandes computadores, microcomputadores, como os que nós utilizamos atualmente, em larga escala, eram pouco utilizados naquela época ainda. Nós ainda não tínhamos a capacidade de implantar sistemas em redes que proporcionassem essas condições que há pouco falei, de permitir que a gestão da cidade acontecesse em que os gestores das cidades interagissem com seus órgãos executores e com a população e monitorar o que está acontecendo na cidade. Então, um dos grandes desafios que todo planejador, toda pessoa responsável pelo planejamento de uma cidade tem, e não só de uma cidade, mas de um país ou de uma região, é a impossibilidade que se tem de saber o que está acontecendo em tempo real sobre aqueles planos, aquelas atividades programadas que estejam em execução. De modo que,
se o gestor passa a dispor das informações em tempo real de todas as ações que estão acontecendo, que estão sendo desenvolvidas, e todos os fatos que estão acontecendo na cidade, evidentemente que o gestor passará a dispor digamos assim, das condições para melhor conduzir os destinos da cidade. De modo que hoje os tempos são outros. Hoje os recursos já estão disponíveis, os recursos tecnológicos. A tecnologia da informação pode ser usada para melhorar a qualidade, o desempenho e a interatividade dos serviços urbanos, reduzir custos e o consumo de recursos. Além disso, aumentar o contato entre cidadãos e o governo. Esse é um dado também da maior importância, porque não só passaríamos, como gestores públicos, a dispor de informações sobre o que está acontecendo na cidade e sobre se os planos que estão sendo executados, se estão sendo bem executados, mas também estabelecer contato com os cidadãos e, a partir da informação dos cidadãos, ter um feedback, digamos assim, um rico feedback, para que possa atuar, interferir nos rumos dos acontecimentos da cidade. Uma cidade inteligente pode estar mais preparada para responder os desafios enfrentados pelos seus gestores e por sua população. Toda cidade alcançará a condição de cidade inteligente, quando forem conquistados os objetivos de humanização da cidade. Esse é um ponto que eu quero destacar. Muita gente imagina que cidade inteligente é cidade tecnotrônica, ou seja, que é aquela cidade que é administrada com o uso de recursos tecnológicos avançados. Na realidade, a cidade inteligente deve dispor desses recursos, mas tendo como foco a humanização da cidade, com a melhoria da qualidade de vida para toda a população. Eu entendo que humanizar a cidade significa melhorar a qualidade de vida para toda a população, a fim de que ela alcance o bem-estar social, que haja o desenvolvimento sustentável da cidade, ou seja, que a cidade utilize os recursos de forma racional, que não polua o meio ambiente e que a cidade, ela não só seja administrada para atender a demanda dos seus habitantes atuais, mas também para os seus habitantes futuros. Então a cidade passa a ser sustentável quando não apenas ela satisfaz as gerações atuais, mas também atende às gerações futuras. E além disto, a humanização da cidade acontece com a democratização das decisões de governo. Então, repetindo, humanizar a cidade significa melhorar a qualidade de vida para toda a população, promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, que a cidade ela seja usufruída pelas gerações atuais, mas também para gerações futuras, e que as decisões de governo sejam democratizadas com a efetiva participação de toda a população. A melhoria da qualidade de vida da população depende das condições de sua existência, quanto à oferta de emprego, a moradia, o saneamento básico, a infraestrutura urbana, a mobilidade urbana e ao acesso ao serviço de educação, cultura, saúde e lazer. O desenvolvimento sustentável na cidade só será alcançado quando for evitada a degradação dos recursos naturais e existirem políticas claras
e abrangentes para saneamento, coleta e tratamento de lixo, gestão da água com coleta, tratamento, economia e reutilização da água, sistemas de transporte que privilegiem o transporte de massa com qualidade e segurança, ações que preservem e ampliem áreas verdes, o uso de energias limpas e renováveis e, sobretudo, administração pública transparente e compartilhada com a sociedade civil organizada. Por sua vez, a democratização das decisões do governo, com a participação de toda a população, só existirá quando ela se envolver não apenas no fornecimento de dados, que é inclusive uma das sistemáticas utilizadas em muitas cidades que adotam a tese da cidade inteligente, do cidadão simplesmente fornecer dados para que o gestor possa tocar a cidade. Mas, na realidade, a democratização das decisões do governo com a participação de toda a população só existirá quando ela se envolver não apenas no fornecimento de dados, mas também decidir sobre os rumos da cidade. Então, detalhamos o que entendemos como melhoria da qualidade de vida da população, detalhamos o que significa o desenvolvimento sustentável de uma cidade e detalhamos o que significaria a democratização das decisões do governo. Entre as cidades inteligentes do mundo, destacam-se, primeiro eu gostaria de citar, é Amsterdã, que possui desde 2009 uma plataforma interconectada através de dispositivos sem fio para aprimorar as habilidades de tomada de decisão da cidade em tempo real, reduzir o tráfego, economizar energia e melhorar a segurança pública. Eu diria o seguinte, são procedimentos experimentais. O primeiro caso de cidade inteligente que está sendo adotado é o caso de Amsterdã, na Holanda. O segundo é Copenhague, na Dinamarca, que em 2014 conquistou o prestigioso World Smart Cities Award. Quer dizer, foi condecorada como a melhor cidade inteligente do planeta, por sua estratégia de desenvolvimento de cidade inteligente, voltada para a melhoria da qualidade do ar, da habitabilidade e do fluxo de tráfego. Terceira cidade que eu gostaria de citar, que está em projeto, é o caso de Dubai, que tem projeto para torná-la cidade inteligente em 2030, com iniciativas em transporte que inclui o uso de veículos sem motorista na cidade. A digitalização de transações do governo, dos negócios e dos clientes. Já em Estocolmo, na Suécia, que visa criar uma estrutura de tecnologia da informação verde para reduzir o impacto ambiental, aumentar a eficiência energética dos edifícios e monitoramento do tráfego, entre outros objetivos. Então, nós já temos alguns exemplos de cidades inteligentes em processo de implantação e de desenvolvimento. Trata-se de uma necessidade imperiosa tornar as cidades inteligentes, porque a cidade se tornou o principal habitat da humanidade. Pela primeira vez na história humana, mais da metade da população vive nas cidades. Isso já lhes falei. Este número, hoje nós somos 3,3 bilhões de pessoas vivendo nas cidades, e essa marca deverá ser ultrapassada em 2030, ao alcançar 5 bilhões de habitantes. No início do século XX, é importante observar, a população urbana não excedia 220 milhões de pessoas em todo o mundo. Veja bem, no início do século XX eram 220 milhões
e estamos hoje com 3,3 bilhões de pessoas residindo nas cidades. O acesso a empregos, serviços, instalações públicas e maior bem-estar econômico e social é o seu maior atrativo para todos os que para ela se dirigem. Grande parte dos problemas ambientais globais tem origem nas cidades. Eu já lhes falei que 70% dos gases de efeito estufa emitidos pelas atividades humanas tem como foco as cidades. Então, grande parte dos problemas ambientais globais tem origem nas cidades, o que faz com que dificilmente se possa atingir a sustentabilidade ao nível global sem torná-las inteligentes. Ou seja, para tornar as cidades inteligentes ou sustentáveis, é preciso que elas sejam inteligentes. É isso que eu quero dizer. O processo de urbanização ocorreu de forma significativa, inicialmente nos países do continente europeu, com o surgimento e desenvolvimento das indústrias durante o século XVIII. A partir de 1950, esse processo tomou grandes proporções em escala global. O processo de industrialização se expandiu por vários países, atraindo cada vez mais pessoas para as cidades. A indústria foi realmente o grande fator de atração das pessoas do campo para as cidades. Porém, a urbanização, sem um devido planejamento, tem como consequência vários problemas de ordem ambiental e social. Porque as cidades, por exemplo, foram crescendo de forma caótica, sem nenhum planejamento. A maioria das cidades ao redor do mundo cresce de forma desordenada e caótica, ainda hoje. O inchaço das cidades, provocado pelo acúmulo de pessoas e a falta de uma infraestrutura adequada, gera transtornos para a população urbana, comprometendo sua qualidade de vida. Então essa situação compromete a qualidade de vida das pessoas que habitam as cidades. O crescimento descontrolado das cidades ao redor do mundo ressalta muitas vezes a falta de planejamento urbano, gerando impactos irreversíveis nesses territórios refletidos em sua qualidade ambiental. Impactos significativos no meio ambiente ocorrem devido aos modos de produção e consumo nos espaços urbanizados. Poluições, engarrafamentos, violência, desemprego são comuns nas cidades. E no Brasil, a situação, eu diria que é catastrófica. A poluição da água é causada principalmente pela liberação de efluentes industriais. Praticamente os rios no Brasil, os rios das nossas cidades, viraram todos eles canais de esgoto. Simplesmente devido ao lançamento de efluentes industriais e domésticos não tratados. A poluição do ar é um grande problema também detectado nas cidades, que resulta da liberação de gases tóxicos para a atmosfera. O fluxo intenso de carros e indústrias é o principal responsável por esse tipo de poluição. Outros problemas ambientais resultantes da urbanização são a impermeabilização do solo, na medida que se asfalta todas as cidades, evidentemente que impermeabiliza o solo das cidades. E muitas das inundações que ocorrem nas cidades resultam desse processo, porque as águas das chuvas, quando ocorrem chuvas intensas, e quando toda a água que cai na cidade é carreada para os rios e córregos existentes na cidade,
Mas como eles não têm capacidade de absorver toda essa água, que antes deveria ser absorvida pelo próprio solo, e isso é impedido pela impermeabilização, graças ao asfaltamento das cidades, as inundações então acontecem com bastante frequência. E o que é grave é que a maioria dos gestores das cidades não adotam medidas estruturais e não estruturais voltadas para enfrentar o problema das inundações. Porque mesmo com o asfaltamento das cidades, eu não estou querendo dizer que as cidades não devam ser asfaltadas, mas elas devem e podem ser asfaltadas, mas ao mesmo tempo devem ser adotadas medidas estruturais e não estruturais que possibilitem, que façam com que aquela água que caia sobre o asfalto, essa água seja carreada para determinados locais e, com isso, evite as inundações que são muito comuns hoje no Brasil. Por sinal, se existe um país que é craque nessa área de combate às inundações, é o caso da Holanda. E quem tiver a oportunidade de estudar como o planejamento urbano é realizado na Holanda, constatará que lá eles têm soluções para enfrentar esse tipo de problema. Então, como eu disse, a impermeabilização do solo provoca esse tipo de problema, como inundações. Nós temos a poluição visual, temos a poluição sonora, a mudança climática, chuvas ácidas. Em algumas cidades do mundo existe problema de chuva ácida, ausência de saneamento ambiental, falta de adequada destinação e tratamento do lixo, né, dos resíduos sólidos. Há um efeito estufa, né, que inclusive intensifica a quantidade de chuvas, né, de água que caem sobre as cidades, incrementando as inundações. A falta de planejamento urbano eficaz compromete a qualidade de vida da população urbana. E este é um fato concreto. O crescimento desordenado da cidade gera a ocupação de lugares impróprios para a habitação de população de baixa renda. Também não há um tratamento adequado por parte dos governantes da questão da população de baixa renda. Não só para gerar os empregos que essas populações precisam, mas, por exemplo, construir habitações para essas populações, com saneamento básico, em áreas que não constituam risco para a sobrevivência dessas populações. Mas hoje não. Boa parte das populações de baixa renda ocupam lugares impróprios, geralmente são encostas, ou são baixadas sujeitas a inundações, e as encostas sujeitas a escorregamento de terra. E são poucos os gestores públicos que adotam medidas no sentido de proteger essas populações dessas duas situações que há pouco falei. A acelerada urbanização e crescimento das cidades, especialmente a partir de meados do século XX, promoveu mudanças fisionômicas no planeta, mais do que qualquer outra atividade humana. É nas cidades que as dimensões sociais, econômicas e ambientais do desenvolvimento sustentável convergem mais intensamente, fazendo com que se torne necessário estruturar cidades inteligentes, que sejam pensadas, gerenciadas e planejadas de acordo com o modelo de desenvolvimento sustentável, que tem por objetivo
atender às necessidades atuais da população da terra sem comprometer seus recursos naturais, legando-as às gerações futuras. Significa dizer que o modelo de desenvolvimento inteligente e sustentável nas cidades deve ser adotado objetivando a compatibilização dos fatores econômico e social com o meio ambiente. Na era contemporânea, quando os problemas do aquecimento global podem levar a mudança climática catastrófica em escala planetária, cada cidade precisa ter um plano de adaptação às mudanças climáticas. Esse é um ponto também que eu gostaria de chamar a atenção. Especialmente aquelas sujeitas a eventos extremos. Tem dois eventos extremos que toda cidade hoje precisa se preocupar. Primeiro, com as inundações provocadas por chuvas intensas. Então é preciso que haja um plano de defesa civil nas cidades, a fim de que ela possa enfrentar esse tipo de evento extremo. Um outro tipo de evento extremo é a possibilidade de que em cidades litorâneas haja o avanço do mar. Já existem estudos, simulações, que mostram que se ocorrer um aumento da temperatura média do planeta para além de 2 graus centígrados, muitas ilhas vão ficar submersas e muitas cidades litorâneas vão ser inundadas. Como é o caso, por exemplo, de Salvador, Rio de Janeiro, Santos, em São Paulo, que devido à elevação do nível do mar, o mar deverá ocupar boa parte da área da cidade. Então, como eu disse, é necessário ter um plano de adaptação às mudanças climáticas, especialmente aquelas sujeitas a eventos extremos, que pode ser inundação ou elevação do nível dos mares com inundação consequente. As cidades costeiras, por exemplo, devem ter planejamento controlamento previsível do nível dos oceanos e se preocupar com o deslizamento de terra nas encostas devido a chuvas intensas e inundações resultantes de chuvas inclementes. Eu não vejo, por exemplo, no Brasil, nenhuma prefeitura, nenhum governo estadual ou federal preocupado com essa questão. Nada é feito no sentido de evitar as inundações correntes, que vem acontecendo há bastante tempo, nem muito menos aquelas que vão ser consequência da mudança climática. Em suma, as cidades devem ter flexibilidade e adaptabilidade aos novos requisitos climáticos. É necessário redesenhar o crescimento urbano das cidades para integrá-lo ao ambiente natural e recuperar suas praias e seus rios, agora comprometidos com o lançamento de esgotos, para que as cidades não recebam uma resposta hostil do meio ambiente natural. Para fazer frente a eventos climáticos extremos das cidades, é preciso que seja realizado o controle de inundações, como já lhes falei. O controle de inundação diz respeito a todos os métodos usados para reduzir ou impedir os efeitos prejudiciais da ação das águas. Sobre essa questão do controle das inundações, eu já produzi artigos e vídeos abordando essa questão, como lidar com as inundações. Tem sido recorrente a ocorrência de inundações nas cidades. Os desastres relacionados com água representam 90% de todos os desastres em número de pessoas afetadas em todo o mundo. Esse é um ponto que é importante observar. Os desastres relacionados com a água representam 90% de todos os desastres naturais em número de pessoas afetadas em todo o mundo. As medidas de correção e prevenção para minimizar os danos causados pelas inundações
são classificadas de acordo com sua natureza em medidas estruturais e não estruturais. As medidas estruturais correspondem aos trabalhos de engenharia, que podem ser implementados visando a correção ou a prevenção de problemas decorrentes de inundações. Então, é necessário que sejam executadas obras de engenharia no sentido de impedir as inundações ou de atenuar seus efeitos. Medidas não estruturais são aquelas que buscam prevenir ou reduzir os danos e consequências das inundações, não por meio de obra de engenharia, mas pela introdução de normas, regulamentos e programas que visam, por exemplo, disciplinar o uso e a ocupação do solo, implementar sistemas de alerta e conscientizar a população. Por exemplo, muito pouco disso que eu estou falando é feito pelos gestores da maioria das cidades do Brasil. Afinal, o que caracteriza uma cidade inteligente e sustentável? É a cidade ser gerida racionalmente, com o apoio da população, com o uso da tecnologia da informação, que assegura o direito da população à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a atual e futuras gerações, e que assegura o direito da população a decidir sobre o destino de suas cidades. Isso é o que caracteriza uma cidade inteligente e sustentável. É isso que eu defendo. Transformar uma cidade em cidade inteligente significa usar a tecnologia da informação para facilitar a gestão da cidade, com a colaboração da população e contar com sua participação nas tomadas de decisão. O futuro das cidades e de suas populações depende, portanto, do que seja realizado no sentido de adotar um novo modelo de gestão com o uso da tecnologia da informação, promover a melhoria da qualidade de vida para toda a população, promover o desenvolvimento sustentável da cidade e promover a democratização das decisões do governo com a participação de toda a população. Essas são, meus amigos, as observações que eu faria com relação ao tema que estamos tratando, como construir cidades inteligentes e sustentáveis. Eu chamo a atenção para o fato de que, para transformarmos as cidades em sustentáveis, é necessário que elas sejam inteligentes. Estabeleci uma correlação entre uma coisa e outra. Mas para que as cidades sejam inteligentes e sustentáveis, é necessário que haja uma correlação entre gestor público e a população. E nesse sentido, a tecnologia da informação atuaria como elo na relação entre o gestor público e a população. E na medida em que gestor público e população atuam de forma articulada, o gestor público trabalha no sentido de proporcionar o bem-estar dessa população, que eu entendo que é o objetivo de todo gestor público, seja proporcionar o bem-estar de toda a população. Efetivamente, a construção de cidades inteligentes e sustentáveis proporcionaria as condições para que isso possa ser alcançado. Então é isso que eu tenho a te informar para vocês, a repassar para vocês. Eu acredito que seja da maior importância que todos nós nos empenhemos em cobrar dos nossos gestores, do gestor de nossas cidades, e não só da nossa cidade, mas do Estado e do país, a adoção de soluções com essa perspectiva,
porque nós só conseguiremos efetivamente construir cidades e um país que corresponda aos interesses da população, na medida em que haja essa abordagem que há pouco nós apresentamos. É preciso que a gestão seja inteligente, com o uso da tecnologia da informação, e que a sustentabilidade seja colocada como um alvo a ser perseguido. Porque a sustentabilidade significa atender às demandas das populações, das gerações atuais, mas também atender às das futuras. Então nós temos que gerir uma cidade, um país, pensando não apenas no presente, mas também no futuro. Então é isso que eu tinha a colocar, meus amigos. Desejar um forte abraço para todos.